Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui, falar sobre o capítulo 1 do livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, um livro tão polêmico e discutido. Eu vou começar com a primeira parte do volume 1, capítulo 1, chamado Os Dados da Biologia. A autora já inicia esse capítulo falando sobre uma disparidade de como os termos macho e fêmea se distinguiam em seus termos simbólicos, enquanto ser um macho seria um motivo de orgulho, ser uma fêmea seria algo pejorativo por confinar a mulher em seu sexo, e se esse sexo é tão desprezível, é reduzir a mulher a algo desprezível. As tentativas de justificar esse processo através da biologia se encontraram em vários lugares, em vários teóricos e em vários filósofos também. Assim como vários filósofos tentaram entender as diferenças entre machos e fêmeas. O mais discordante é em relação aos papéis dos dois sexos, onde teríamos desde as ideias mais científicas até reflexões oriundas do completo senso comum da sua época. Aristóteles, por exemplo, acreditava que o feto era produzido pelo encontro do esperma com o menstruo, onde a mulher forneceria apenas uma matéria passiva, similar à doutrina de Hipócrates, que reconhecia ter duas espécies de sêmen, um feminino, que seria fraco, e outro masculino, que seria forte. Durante muito tempo se pensou no ovário como algo homólogo a uma glândula masculina, sendo chamada de testículo feminino. Eu vou aqui mostrar uma ilustração que data do ano de 1694, de um holandês chamado Hartzacker, onde o homem se esconde dentro de um espermatozoide, como vocês podem ver. E isso seria uma reflexão do imaginário daquela época, onde a mulher estaria limitada a ser apenas um ser que nutria um princípio já ativo. Obviamente que isso não foi algo universalmente aceito. Houveram várias críticas e com a invenção do microscópio essas ideias foram completamente descartadas. O que não fez com que essas ideias, como as ideias de Aristóteles, por exemplo, caíssem em desuso completamente. Hegel, ele acreditava na ideia de que os dois sexos eram diferentes por um ser ativo e outro passivo, cabendo a passividade de uma forma natural à fêmea. Citando a autora, cita o próprio na obra Filosofia da Natureza, do Hegel, onde tem a seguinte citação: o homem é assim, em consequência dessa diferenciação, o princípio ativo, enquanto a mulher é o princípio passivo, porque permanece dentro de uma unidade não desenvolvida. Assim nos encontramos diante de tais fatos, sem que existam fundamentos ainda, sem uma justificação que possa ser feita. Alguns fundamentos, por exemplo, um deles é o da pretensa passividade natural da fêmea na reprodução. O processo reprodutivo humano é um processo conjunto, onde tanto o óvulo quanto o espermatozoide eles são essenciais. Sabe-se já que o óvulo, principalmente seu núcleo, com sua massa fechada em si mesma, ela dá uma ideia de passividade, enquanto o espermatozoide minúsculo e ágil daria uma ideia de dinamismo. Mas a Simone de Beauvoir alerta que a gente não deve se apegar ao simplismo dessas alegorias e que o papel de ambos na reprodução é um papel complementar. Não existiria ninguém que fica um que estaria acima do outro. Mas vamos continuar essa discussão, que seria a noção de fêmea. Ela seria uma mera condutora de óvulos, assim como o macho seria um mero condutor de espermatozoides? Bom, nessa parte do livro, nesse primeiro capítulo, a Simone de Beauvoir ela vai dar muitos exemplos de processos reprodutivos em diversas espécies, mamíferos ou não. Então, é muita coisa mesmo. Vão existir diversos processos que não vai caber muito falar aqui, até porque são muitos exemplos. Ela vai citar exemplo de formigas, peixes, betráqueos, sapos, pássaros, mas vai ser nos mamíferos que ela vai focar mais e dar mais importância. Então,
Eu vou ainda tentar falar um pouco mais sobre eles. Agora, já falando sobre o processo reprodutivo entre os mamíferos, ela fala algumas coisas interessantes. Ela fala que, principalmente entre os pássaros e os mamíferos, que o macho se impõe à fêmea, onde o macho teria um papel onde ele possui e a fêmea seria possuída. Nas palavras da própria Beauvoir, o macho deposita o sêmen e a fêmea recebe-o. Então, seria desempenhado nessa procriação um papel do macho fundamentalmente ativo, onde a fêmea estaria no coito, onde ela aliena a si mesma pela penetração e pela fecundação interna, ela carregaria o feto em seu ventre, né, até aquele estado de maturação. Após o parto, alimentaria o recém-nascido com o leite de suas tetas. Sobre o macho entre os mamíferos, ela fala também algumas características, que a agressividade seria uma das características do macho no cio. O coito seria uma operação rápida que não diminuiria a vitalidade do macho. Ele não manifestaria quase nenhum instinto paternal. Ele praticamente abandona a fêmea logo após o processo do coito. E quando ele permanece ao lado dela, seria como chefe de um grupo familiar, seria mais em relação a um conjunto, de uma comunidade, onde ele desempenha um papel de protetor e de alimentador, que ele teria um raro interesse pelos filhos. Existem outros fatores nesse processo que envolveria a reprodução, como a menstruação, gestação, período de aleitamento, passando pelo período de menopausa, e que ele envolveria diversas complicações no corpo da mulher. O parto é um processo relativamente perigoso, e que também tem um certo grau de dor, e a gravidez em si é um processo demorado, e do qual podem ocorrer complicações como instabilidade do corpo e das emoções. Mas aqui temos um ponto importante. Apesar de tudo isso que foi dito, que na fêmea humana, nos seres humanos do sexo feminino, no ponto de vista da Beauvoir, a fêmea humana, de todas as outras fêmeas mamíferas, é a que encontra mais profundamente alienada no processo de reprodução, ao mesmo tempo em que é a que mais violentamente recusa esse processo, essa alienação. Depois dessas informações, alguns outros dados também são importantes, porque colocam em primeiro plano o motivo essencial dessa situação, da situação do sexo feminino. Mas não seria apenas um único motivo, seriam diversos motivos que a autora vai explicar durante os 2 volumes desse livro, que é um livro de quase 1000 páginas, então tem muita coisa ainda. Esse primeiro capítulo é apenas uma introdução a dados biológicos, porque uma coisa que é preciso deixar explícito no pensamento da autora é que nada disso que foi dito nesse capítulo, absolutamente nada disso que foi dito, explica como o destino da mulher seria considerado imutável. Apesar dessas características, isso não significaria que a mulher estaria presa a esse destino, que esse destino é uma característica imutável a ela. Apenas esses fatores não são suficientes para explicar a hierarquia entre sexos, nem o motivo da mulher ser vista como outro, nem pelo motivo de existir essa condição de subordinação. Existem alguns fatos, como a mulher possuir menos força muscular ou correr menos depressa, por exemplo. Esses fatos não podem ser negados, mas vamos analisar o sentido que eles vão possuir, porque somente a partir desses dados, a partir de um dado fisiológico, o significado dele vai existir a partir de um contexto. A ideia da fraqueza se revela como tal a partir daqueles fins propostos, a partir das leis que são propostas. Por exemplo, se não existe o desejo de se possuir coisas, se não existe a necessidade de uma força adicional, qual seria o sentido da fraqueza ter um aspecto, por exemplo, negativo? É preciso que existam
referências existenciais, econômicas e morais para que uma noção de fraqueza possa ser definida. A ideia de uma existência mais imperiosa de um sexo em relação ao outro nos seres humanos também vai depender de fatores econômicos e sociais. De uma forma geral, os nossos costumes eles não se deduzem da biologia, porque nós não estamos puramente abandonados à nossa natureza. O ser humano não é um ser puramente biológico. E os dados biológicos apresentados nesse capítulo não devem ser vistos apenas em si mesmos, mas também dentro do contexto ontológico, econômico, social, psicológico e muito mais. Esses dados biológicos, apesar de importantes e serem mencionados nos próximos capítulos à exaustão, eles não são definidores exclusivos, e não basta apenas eles para nos definir. Ou seja, essa pergunta da mulher ser o outro, ela ainda precisa ser discutida, e a continuidade do livro vai permanecer indagando isso. A discussão não termina aqui, é muito importante. A discussão não termina nesse primeiro capítulo, não encerra aqui. Então, se possível, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. E é isso aí. Esse é o capítulo 1. Nos vemos agora no próximo. Até mais.